Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, na semana passada nós começamos um assunto novo na nossa aula de matemática, chamado de Teorema de Pitágoras. E eu reparei que pelos exercícios que vocês me enviaram, alguns de vocês tiveram dúvidas, fizeram algumas confusões, então eu resolvi fazer essa videoaula. Eu vou revisar com vocês o que é o Teorema de Pitágoras, que estava lá nos slides da semana passada, vou explicar e vou resolver aqui também com vocês os exercícios da semana passada, beleza? Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. Primeiro, o Teorema de Pitágoras é uma relação que ela só é aplicada em triângulos retângulos. Então vamos relembrar o que é um triângulo retângulo. Pessoal, um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. Vocês lembram aquele ângulo de 90 graus? Que normalmente ele é representado por esse quadrado com um pontinho aqui no meio. Então esse quadrado com um pontinho aqui no meio, ele representa um ângulo reto que ele vale 90 graus. Sempre que um triângulo tiver um ângulo que vale 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Ele pode ser afirmado isso tanto na figura, por meio desse símbolo aqui, né? Que é o que eu estava falando, o quadrado com um pontinho no meio, ou então o enunciado do exercício pode falar, esse triângulo é um triângulo retângulo. Tudo bem, a gente pode acreditar no enunciado do exercício também. Então vamos lá, pessoal. Desculpa, vamos lá. O que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele relaciona os três lados do triângulo retângulo. Então vamos lá, o que ele diz? O Teorema de Pitágoras diz assim, ó, que a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma de um dos catetos ao quadrado mais a soma do outro cateto ao quadrado. Mas professor, o que é cateto e o que é hipotenusa? Vamos lá, vamos passo a passo. Hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. E como que a gente vai poder identificar o maior lado? O segredo é o seguinte, pessoal. Vocês vão encontrar o ângulo reto, o ângulo que vale 90 graus. Tá vendo ele aqui, ó? Ele é assinalado aqui na figura, aqui no ponto A. A hipotenusa vai ser sempre o ângulo que tiver à frente, o lado, desculpa, que tiver à frente do ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa está na frente. Ela está no lado oposto ao do ângulo de 90 graus, tá vendo? Igual aqui também, o ângulo de 90 graus, a hipotenusa vai ser o A. Os outros dois lados do triângulo são os catetos, tá vendo que eles formam o ângulo de 90 graus, ó. Esse cateto aqui forma um lado do ângulo e esse outro cateto aqui forma o outro lado do ângulo de 90 graus. Beleza, pessoal? Isso aqui é muito importante. Hipotenusa sempre na frente do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Pessoal, nós vamos trabalhar essa fórmula aqui, ó. Hipotenusa é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Mas alguns livros também trazem ela da seguinte maneira: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde o a é a hipotenusa, o b é um dos catetos e o c é o outro cateto. É a mesma coisa, pessoal, tá vendo? Está só escrito de forma diferente. Mas eu não gosto muito desse jeito aqui, ó, porque às vezes o exercício pode fazer uma pegadinha e inverter as letras. No que inverter as letras, se você pegar os valores errados, você errou o exercício. Dessa jeito aqui, hipotenusa, chamando de hipotenusa e de cateto, identificando cada um, você não erra, não tem problema. Então nós vamos usar a fórmula dessa maneira, beleza? Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então vamos aos exercícios da semana passada. O exercício número 1 dizia: localize a hipotenusa e os catetos nos triângulos retângulos abaixo. Nesse exercício aqui, por enquanto, nós não vamos fazer conta, nós não vamos utilizar aquela fórmula, vamos só identificar a hipotenusa. E como é que era, pessoal, a regra mesmo? Eu identificava, encontrava o ângulo reto, a hipotenusa é o lado que estiver na frente dele. Então aqui é o primeiro exemplo, o ângulo reto, a hipotenusa é o lado que está sendo chamado de 3, igual está aqui, ó. E os outros dois lados, o 1 e o 2, são os catetos. Nesse segundo triângulo aqui, encontrei o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Qual que é o lado que está na frente? O y. Então o y vai ser a hipotenusa. Os outros dois lados, que é o z e o x, são os catetos. Um cateto e o outro cateto. Certo, pessoal? Para o vídeo não ficar longo, eu vou começar a simplificar a forma de escrever, senão o vídeo vai ficar muito grande. Ó,
Novamente, identifiquei o ângulo reto. O lado que estiver à frente é a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, o lado R é a hipotenusa. O lado S e o lado T são os catetos. E aqui, novamente, encontrei o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. O lado que estiver na frente é o H. Então, o H é a hipotenusa. E o G é um cateto. E o I é o outro cateto. Tá vendo, pessoal? O lado, você pode chamar ele, o exercício pode chamar ele do que ele quiser. Por isso que eu não gosto daquela fórmula que chama A, B e C. Às vezes ele pode misturar o A, B e o C e confundir vocês na hora de aplicar a fórmula para achar um valor. Que não é esse caso. Mas tá vendo que o ângulo reto pode estar embaixo, em cima, de um lado, do outro lado. Você pode girar o triângulo de qualquer maneira. Mas a hipotenusa vai ser sempre o ângulo que estiver na frente. Na frente, o ângulo não, desculpa. O lado que estiver na frente do ângulo reto, que vai ser o maior lado do triângulo retângulo. Beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer um exercício para aplicar a fórmula, que era o exercício 2 da lista de exercícios da semana passada. Determine a medida do lado desconhecido em cada triângulo retângulo utilizando o teorema de Pitágoras. Então vamos anotar o teorema de Pitágoras aqui em cima para a gente não poder esquecer. A hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Só para a gente não poder esquecer. Então vamos aqui na letra A. É um triângulo ABC que os lados são x, que é o que nós temos que encontrar o valor, 6 centímetros e 8 centímetros. Primeiro passo, vamos identificar a hipotenusa. O ângulo reto está aqui no B. Está vendo ele aqui sinalizado? Qual que é o lado que está na frente do ângulo reto? É o x. Então, o x aqui vai ser a nossa hipotenusa. Então, vamos aplicar a fórmula. Hipotenusa ao quadrado, não podemos esquecer do ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Pessoal, quanto vai a nossa hipotenusa? A hipotenusa é o valor que a gente quer achar. Então, é x. Então, vamos substituir aqui x ao quadrado. É igual. Um dos catetos, não tem problema, você pode pegar esse ou esse, a ordem não importa, você tem que pegar um cada vez só. Então, vou pegar o primeiro cateto com o cateto que vale 6. 6 ao quadrado, mais aí o outro cateto que vai ser o outro valor, 8 ao quadrado. Vamos deixar o x ao quadrado aqui quietinho, vamos resolver. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. X ao quadrado é igual a 36 mais 64 dá 100. X ao quadrado é igual a 100. Por enquanto está tudo correto. Mas eu quero x ao quadrado? Não, não quero x ao quadrado. Eu quero x. Como que eu transformo x ao quadrado em x? Vocês lembram que a gente tem que tirar a raiz quadrada para poder simplificar o x ao quadrado e ele virar x? Então aqui eu vou fazer x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Mas como nós estamos fazendo uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro. Eu coloquei a raiz quadrada desse lado, eu tenho que colocar a raiz quadrada no 100. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 100 é 10. Resolvemos o nosso teorema de Pitágoras e encontramos que o valor do x vai ser 10. Beleza, pessoal? Essa é a letra A. Vamos fazer a letra B. Identificamos o ângulo reto. O lado que está na frente é a nossa hipotenusa. Então, aqui ela está chamada de A. Então, vai ser A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Pessoal, A ao quadrado é a incógnita, vou manter ainda. A ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Mais 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. A ao quadrado é igual a 25 mais 144 dá 169. E agora, pessoal, eu tenho A ao quadrado, eu tenho que achar somente A. Vou tirar a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado, eu vou tirar a raiz do outro lado. Raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, nós encontramos que o nosso A vale 13. Resolvemos o exercício B. E agora, pessoal, o exercício C. Onde está o ângulo reto?
Eu sei que ele está em verde aqui, desculpa se ele estava um pouco difícil de enxergar, mas nosso ângulo reto é esse aqui, ó. Qual que é o lado que está na frente dele? Que é a hipotenusa, é esse lado que vale 25. Opa, agora nós temos um valor para a hipotenusa, ela não é mais a nossa incógnita, tá vendo? Que vai ser uma resolução um pouco diferente do A e do B. Mas vamos lá. Nossa hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quanto vale a nossa hipotenusa? 25. Então aqui vai ser 25 ao quadrado. É igual. Quanto vale um dos nossos catetos? Um dos nossos catetos vale x. Então aqui x ao quadrado. E o outro cateto vale 20. 20 ao quadrado. 25 ao quadrado, 25 vezes 25 dá 625. O nosso x ao quadrado, a nossa incógnita, a gente deixa do mesmo jeito. 20 ao quadrado, 400. Agora, pessoal, lembra que a gente tem que isolar a incógnita para tirar a raiz quadrada? Então, eu vou pegar esse 400 e vou passar do outro lado. O x ao quadrado vai ficar sozinho. Vai ficar x ao quadrado é igual a 625. O 400 era mais, eu passei para o outro lado da igualdade, ele fica menos. 625 menos 400. X ao quadrado é igual a 125. Desculpa, 225. Pessoal, x ao quadrado eu tenho que tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 225 é 15. Resolvemos novamente e encontramos o valor do nosso cateto agora. Nosso cateto aqui, que ele tem valor de x, que ele já era chamado de x, ele vale 15. Tá vendo, pessoal? Por isso que é importante saber identificar a hipotenusa, porque nem sempre vai ser a hipotenusa que vai ser a incógnita que a gente quer achar. Na A e na B foi a hipotenusa, é um pouco mais fácil. Na letra C era o cateto, então nós tivemos que fazer essa jogadinha de passar para o outro lado da igualdade, subtrair, mas tem que tirar a raiz quadrada do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês. Como teve alguma dificuldade nesses exercícios, vou passar exercícios bem parecidos novamente para vocês treinarem essa semana. Quaisquer dúvidas, podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu ajudo vocês com o maior prazer. Uma boa semana a todos e fiquem bem.